Bem, não fala mais agora que eu estou ao vivo. Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura do capítulo 12 e os versículos 22 ao 34 do Evangelho que escreveu Lucas. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Meus amados, esse trecho da palavra do Senhor, ele trata-se de um sermão de Jesus, quando ele ensinava pelos montes, pelas ruas de Jerusalém. E ele começa no verso 22, ele diz aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Para que nós possamos entender melhor todo esse ensinamento de Jesus, para que a gente possa entender a razão pela qual, a partir do verso 22, ele dá uma série de orientações em como devemos viver nesta vida, em relação às coisas materiais. É importante que a gente saiba que ele estava ensinando quando alguém da multidão, ele se manifestou, ele disse: Senhor, peça a meu irmão que reparta comigo a herança.
eu tenho parte na herança. E Jesus olhou para ele e disse: homem, quem me colocou como juiz ou repartidor entre vós? Quer dizer, Jesus estava falando do reino dos céus e tinha alguém preocupado com a herança. Ora, herança, riqueza, está ligada a bens materiais e a preocupações com esta vida. E Jesus estava falando a respeito das coisas do céu. Então Jesus percebeu que no coração daquela pessoa estava o apego às coisas materiais. Então ele disse a eles que eles deveriam tomar cuidado com essa preocupação excessiva com as coisas materiais. E ele até contou uma parábola, dizendo do homem que a sua colheita foi muito grande, abundante, e ele não sabia o que fazer com uma colheita tão grande. Então ele disse: eu já sei, eu vou ampliar os meus celeiros, vou fazer um estoque muito grande, e vou dizer à minha alma: alma, descansa, come e bebe, porque você tem bens aí praticamente por muitos anos. Mas aquela noite Deus disse a ele: olha, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus explicou que assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Aí, diante dessa palavra de Jesus, ele resolve ensinar os seus discípulos. É onde ele começa dizendo: portanto. Então é por isso que ele usa o termo portanto, porque ele vai aplicar, né, a lição do rico que se preocupou com as coisas materiais e acabou perdendo tudo, porque ele morreria naquela noite, com a necessidade deles. Porque Jesus, ele era seguido, a maioria eram pobres, eram multidões de pessoas pobres, né, esquecidas pelo farisaísmo e até pelas autoridades romanas. Então Jesus vai orientá-los, porque se você não deve preocupar-se com as coisas dessa vida, qual é a razão para isso? O que fazer então? Como viver? Como enfrentar as necessidades da vida? É aí que Jesus introduz esse ensinamento. Então ele diz: olha, não estejais apreensivos pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, e nem pelo corpo sobre o que vocês vão vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então a vida, ela é mais importante do que o alimento. E se a pessoa ficar preocupado com o seu sustento, ele não vai conseguir viver ou desfrutar da sua vida. Porque a preocupação excessiva traz ansiedade, traz angústias e traz até algumas enfermidades. Então a vida, ela é mais importante do que o sustento. Então quando a pessoa fica ansiosa pelo sustento, ela não consegue viver mais uma vida, ou não consegue desfrutar mais da sua própria vida. Vai ser uma pessoa ansiosa e infeliz. E o corpo, ele é mais importante do que as vestes. Então a preocupação excessiva com o que comer, o que vestir. Então a preocupação excessiva com o que vestir traria e traz até enfermidade para o corpo, porque o corpo é mais importante do que as vestes. Então Jesus mostra a eles que eles deveriam priorizar as coisas de Deus. Então, no verso 24, ele diz a eles:
considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Considerai, quer dizer, faça uma análise, ele estava dizendo. Pensa bem, os corvos, ou as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm despensa, elas não têm celeiro, e Deus as alimenta. Você já pensou nisso? As aves do céu? Quem alimenta as aves do céu? Deus as alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Então a pergunta de Jesus, ela é reveladora. Se as aves que não semeiam, não colhem, não armazenam para o futuro, e Deus os alimenta. Então, se Deus cuida das aves, quanto mais valei vós do que as aves. Então, se as aves, que não é a coroa da criação de Deus, a coroa da criação de Deus é o homem, é o ser humano. Então, se Deus cuida das aves, ora, nós que temos a parte espiritual, nós que fomos chamados para ter comunhão com Deus, nós valemos muito mais do que as aves. Então, se Deus cuida deles, que são inferiores a nós, é claro que Deus cuidará de nós. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, qual de nós pode acrescentar alguns centímetros a mais na nossa estatura com a nossa preocupação? Quer dizer, qual é o homem que com a sua preocupação ele pode mudar alguma coisa que está fora do seu controle? Aumentar a estatura está fora do controle humano. Então ele diz, qual de vós, sendo solícito, quer dizer, estando preocupado, pode mudar alguma coisa? Claro, a preocupação excessiva, ela não consegue, ela não dá àquele que está preocupado resolver os seus problemas. O desespero não resolve, a ansiedade não resolve. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Quer dizer, se nós não podemos acrescentar um pouquinho, alguns centímetros na nossa estatura, então por que estamos ansiosos pelas coisas maiores? Não é? A saúde, por exemplo, o sustento, por exemplo, não é? Então, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então a vida de preocupação, de ansiedade, de sobreviver neste mundo, de viver nesse mundo super bem, como alguém usa essa expressão, isso tira a saúde, gera ansiedade e o homem não pode se cuidar sozinho. Nós estamos aí debaixo desse sistema, dessa pandemia, e o homem sozinho ele não tem como fazer nada. Eles estão até brigando entre si. Considerai os lírios, disse Jesus. Considerai os lírios. Como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora ele chama a atenção deles para os lírios. Ele diz, considerai os lírios. Quer dizer, faça uma análise. Veja como eles crescem, como são formosos. Isso sem trabalhar, sem preparar o tecido, sem costurar. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles. Quer dizer, nem mesmo Salomão conseguiu usar um traje tão belo, tão puro, né, tão maravilhoso como o lírio. Já pensou? E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ouviram? Se Deus alimenta as aves, se é Deus que veste as plantas, no caso aqui o lírio, e que é uma erva, hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quer dizer, algo que simplesmente perece. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Viram? Então, o medo do futuro é uma realidade, irmãos. O medo do futuro, a ansiedade do que vestir, do que comer, como sobreviver, esse medo, ele vem de uma fé diminuta. Homens de pequena fé. Quer dizer, que fé tão pequena é essa? Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de você? Você acha mesmo que Deus, ele não vai te dar o sustento, te garantir a roupa, o sapato? O Deus que cuida das aves do céu, que veste as flores do campo, você tem muito mais valor. Você tem muito mais valor diante de Deus do que as aves, do que as plantas. E se Deus cuida daquilo que tem menos valor que você, Deus não vai cuidar de você? É claro que vai cuidar. Então ter medo de não sobreviver nesta vida, nós que somos crentes, é resultado de uma fé pequena. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, nós temos que tomar uma posição. Aí ele diz, não pergunteis, pois, olha o pois aí, termo conclusivo, não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Inquieto é agitado, não é? Perdendo o sono, preocupado, angustiado, desesperado. Não andeis, pois, inquietos. Não tenha uma vida de inquietude. Por quê? Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas. Os homens buscam a comida, a veste. Qual é a preocupação das autoridades hoje? A economia, não é? Nós temos duas coisas hoje, a economia e a saúde. As duas coisas estão interligadas. Os homens estão preocupados com a economia e ao mesmo tempo tem a saúde. Então tem a saúde e a economia. Sem saúde, o que vale a economia crescer e tudo mais? Agora, nós que somos crentes, nós temos que entender que os homens vivem ansiosos porque eles têm essa preocupação. Mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Deus sabe que você precisa do alimento. Deus sabe que você precisa da veste. Deus sabe que você precisa de saúde. Você está entendendo? O que Jesus estava dizendo é para abrir o coração primeiramente para as coisas de Deus. Não perguntei, pois, que haver de comer, é agora, como é que vai ser? Não. Buscar antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ouviram? Então, quando nós buscamos a Deus, as coisas básicas para esta vida, Deus acrescenta. O comer, o vestir,
não pode, não deve ser a nossa prioridade em termos de preocupação. Nós devemos nos preocupar antes o reino de Deus, buscar a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, e todas as coisas, ou essas coisas, vos serão acrescentadas. Não temas, ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não tenha medo, irmão. Você é crente porque Deus te chamou. E Deus te chamou porque a Ele agradou dar a você o reino. Você foi escolhido em Cristo Jesus. Por isso que você é um crente. Então a Deus agradou dar-nos o reino, né? O reino de Deus é nosso. Então se Deus ele se agradou de nós a este ponto, não devemos temer o futuro, não devemos temer nada na realidade. A nossa fragilidade nos leva a preocupações, mas nós temos que ir lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida de mim, ele cuida de você. Mas você precisa crer nisto. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então não pergunteis, pois, quer dizer, se você já sabe que Deus cuida de você, que ele cuida dos animais, das plantas e cuida de você, então não fique ansioso pelo comer, pelo vestir, colocando isso a prioridade da sua vida. Não, buscai antes o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O alimento, a roupa, Deus vai garantir para você. E não tenha medo, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nós estamos no reino dos céus. Temos as bênçãos de Deus, temos o sobrenatural de Deus. Então não é para ter medo. Ah, pastor, é que o meu problema, nós temos um Deus. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Se nós não conseguimos crer, aí fica ruim. Por quê? Porque o justo viverá da sua fé, diz Deus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o autor aos Hebreus, ele diz, mas graças a Deus que nós não fomos chamados, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram para a vida eterna. Vendei o que tendes e dai esmolas. A ideia aqui é se desprender, é tirar o coração daquilo que dizemos ser nosso. A ideia aqui é essa, é se desprender do que é material. E fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Viram? Onde é? Qual é o lugar aonde o ladrão não chega e a traça não rói e nada acaba e nada envelhece? Onde é este lugar? Seria Nova York? Seria, né? Qual é o lugar nesse mundo onde nada envelhece, nada se acaba, onde o ladrão não chega e a traça não rói? O céu, a Nova Jerusalém, no lugar inacessível onde Deus habita. Então lá a traça ela não rói. A traça pode roer tudo nessa vida, mas lá não. E o ladrão também, ele não chega. Aonde não chega ladrão. Ladrão chega em qualquer canto, mas lá no céu não.
Então, nós temos que fazer bolsas que não se envelheçam. Quer dizer, nós temos que ter reserva que nunca se acabe no céu. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Viu? Então Jesus sabe que onde estiver aquilo que é valioso para nós, o nosso coração estará lá. Então ele quer que aquilo que é valioso para nós esteja no céu. Então primeiro Deus, primeiro as coisas de Deus, não é verdade? E as demais coisas Ele nos acrescenta, não é? Ele sabe que nós necessitamos de sobreviver nessa vida. Então Ele cuida de nós. E nós temos que confiar nele. Então, a ideia, claro, não é você não fazer nada, ficar em casa dormindo. Não, a ideia não é essa. Muito embora estamos numa necessidade de ficar em casa. Mas a ideia é você priorizar, né? É você comida e roupa, tá lá em cima. As coisas de Deus aqui embaixo. Deus quer que você faça isso. Viu? Lá em cima tem roupa, tem alimento, uma série de preocupações. Embaixo está o reino de Deus. Deus quer que você faça isso aqui. Ó. Colocou o reino dele em primeiro plano. Então, colocar o reino de Deus em primeiro plano é priorizar a nossa alma. Priorizar a nossa comunhão com Deus. Não é? Porque nesses dias de quarentena, sem culto, sem congregar, só sobrevive quem tem comunhão com Deus. Quem ama a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós dependemos de Deus. O ser humano depende de Deus. Toda a riqueza que há no mundo, que vem da terra, Deus criou. O homem, no seu orgulho, ele toma posse, administra segundo o seu próprio egoísmo, porque ele pensa que ele é dono de tudo. Mas ele não é dono de tudo. A Bíblia diz que está bem claro que nada trouxemos para este mundo. E certo é que nada podemos levar dele. Então, a única coisa que nós levaremos deste mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, amados, vamos confiar em Deus. E quanto ao vestido, não é? Por que estáis solícitos? Não é verdade? Por quê? Então Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Amados, não nos esqueçamos. A vida é mais importante do que o alimento. Então, se a preocupação pelo alimento impedir que eu desfrute da vida que Deus me deu, não é interessante. O corpo é mais importante do que a veste. Se a preocupação com a veste vai me levar a ter problemas psíquicos, vai me levar a ter ansiedade, não vale a pena. Então, essa preocupação, essa solicitude, ela só se resolve lançando sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Então que nós possamos exercitar a fé. Isso é o exercício da fé.
Jesus disse, se ele cuida da erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então vamos exercitar a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. A palavra de Deus, ela nos deixa renovado, fortalecido para vivermos nessa vida, que no momento está muito complicada, muita gente preocupado, muita gente com medo, mas não se esqueça, nós somos crentes. Há um Deus nos céus, há um Deus nos céus. A Bíblia diz, eu coloquei uma pedra em Sião, uma pedra fundada, já provada. Quem nele crer, não se apresse. Então confie em Deus, Deus vai te ajudar, Deus não vai deixar faltar nada, o socorro virá de Deus, tudo isso até que Jesus venha. Amém? Eu convido você para fazermos uma oração agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta hora por esta palavra e pedimos que a tua boa mão ela esteja estendida, nos ajudando, dando aquilo que nós necessitamos, enquanto nós buscamos o teu reino e a tua vontade. Eu te louvo por esse momento e peço a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos que estão nos vendo agora, nos ouvindo também. Eu te peço tudo isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha uma noite na presença do Senhor e confiemos em Deus. Deus cuida de você. É o título da mensagem de hoje. Deus cuida de você. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, não cuidaria muito mais de você, que é a coroa da criação? A Deus agradou dar o reino a você. Creia nisso e vamos de frente, em nome de Jesus. Amém.